Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o canal Mari Nunizani e hoje nós vamos falar sobre as funções de um social media. Vejo muita gente se confundindo e hoje a gente vai resolver isso de vez. Bora lá? Seguinte, social media, o que de fato essa pessoa faz, qual é a função que ele desenvolve. Bom, vamos começar seguinte, bora. Um social media, então quais são as reais funções, né? Vou colocar aqui a nossa telinha, então quais são as funções do social media? Então, quais são as reais funções de um social media? A primeira delas é que a gente precisa entender e que muita gente negligencia, que é a função número 1 de um social media é fazer, elaborar, filtrar, melhorar todas as configurações das redes sociais do seu cliente. Sério, Mariana, então eu preciso... Sim, você precisa cuidar. Você precisa saber, inclusive, se o seu cliente tem ali a segurança de 2 fatores. Você precisa saber se o seu cliente está conectando as principais redes sociais. Então, o perfil dele do Instagram está, de fato, conectado com a página do Facebook, né? Então, eu preciso, sim, ter todo o controle dessas configurações e conexões. Por quê? Porque eu preciso cuidar da segurança das redes do meu cliente. Não se responsabilizar, mas cuidar. Então você precisa alertar o seu cliente como ele faz e se ele te liberar os acessos. Você precisa ali colocar a autenticação de 2 fatores, você precisa fazer as conexões ali. Se você também for atuar na parte de tráfego, você precisa entender se ele realmente está na configuração correta do perfil, se aquele perfil está configurado e habilitado para executar os anúncios. Então você precisa cuidar de todas as configurações da rede. Essa é a função número 1, tá? A função número 2 de um social media é analisar o mercado e a concorrência. E entenda que essa análise, tanto de mercado quanto de concorrentes, ela precisa ser contínua, tá? Contínua. Por quê, Mariana? Porque o mercado muda e os concorrentes mudam, tá? Então eu preciso sempre estar observando, olhando para fora do negócio do meu cliente. Então você, social media, não tem só que olhar para dentro do negócio do seu cliente, você também precisa olhar onde ele está inserido, se aquilo que ele está fazendo está dentro de uma linha de mercado, não está muito atrás dos concorrentes, tá? Então eu preciso, porque O que acontece, Mariana, se não fizer isso? você vai acabar ficando para trás e vai ter menos resultado. Então a gente está falando aqui funções de um social media com resultados, tá? Acima da média, uma pessoa que realmente está buscando mais. Beleza? Vamos para número 3. Qual é a função número 3 de um social media? É uma criação estratégica. Aqui nós vamos entrar num ponto super importante que eu vou até ressaltar aqui, que é a estratégia que você vai usar para trabalhar no negócio do seu cliente. Mariana, Mas aí, você tá falando que pra eu ser social media eu tenho que ser estratégico? Estou falando que para você ser social media, você com certeza precisa ser estratégico. Por quê? Porque senão não adianta você colocar um monte de energia para fazer uma boa pesquisa de mercado, para entender os concorrentes, para configurar perfeitamente as redes sociais do seu cliente, se você não tem estratégia. Ou seja, eu fiz uma análise de mercado e eu entendi onde está a falha do mercado, eu entendi que existe uma grande lacuna em tal ponto, eu entendi que o meu concorrente ele não explora algo que eu possa explorar. Bom, estratégia é eu entender onde estão esses erros e falhas ou oportunidades e pegar isso e transferir para a atuação que eu vou exercer dentro do negócio do meu cliente. Estratégia nada mais é do que entender
necessidades e oportunidades e aplicar isso dentro do negócio do seu cliente. Então, sim, você precisa ter um plano estratégico e sim construir uma estratégia para execução. Não é pegar o cliente e falar, eu sou social media e sair fazendo um monte de post. Isso não vai te colocar acima da média, porque a média, o normal, o set é o cara que é contratado, vai lá e faz um monte de posts, entrega um monte e acha que isso é ser um social media e isso não é, tá? Bom, vamos para característica, né? Obrigação número 4, tá? Número 4. Planejamento, tá? Planejamento de conteúdo. Por quê? Conteúdo não é igual torneira que você abre e deixa embora. Ah, vou fazer tudo que a minha criatividade aqui achar. Não, é planejamento. Se você não se planeja para produzir o conteúdo do seu cliente, para recepcionar o seu cliente quando ele chega, para entender como é que você colhe informações com ele, para fazer a sua pesquisa de mercado, para poder criar a sua estratégia, tudo isso exige planejamento. Em especial a sua produção de conteúdo. Então, se você não cria, né, você não organiza essa produção de conteúdo, você vai fazer a esmo, você vai fazer sem estratégia, você vai fazer sem análise de mercado, e isso não vai gerar o resultado que poderia gerar. Beleza? Vamos a uma obrigação número 5, e essa eu garanto, a maior parte do social media do mercado não executam, tá? Saque e relacionamento. A pessoa acha que fazer um monte de post, entregar um monte de post é fazer um bom trabalho. Não é. Saque, eu preciso ter um lugar de dar suporte pro meu cliente, tá? Se ele teve um problema, se a rede dele foi bloqueada, se a autenticação de 2 fatores falhou, se ele precisa ter uma forma rápida e eficiente de entrar em contato comigo. Ah, Mariana, eu tenho, ele fala comigo no meu WhatsApp. E aí você tem um planejamento de atendimento via WhatsApp, que quer dizer suporte. Você tem, como que você sabe o cliente que você tem que atender primeiro? Como é que você sabe o que é mais e menos urgente? Você precisa se planejar e construir uma forma eficiente de atender e de dar suporte para o teu cliente. Relacionamento, o que seria relacionamento com o seu cliente? Você está conversando com ele? Você está contando para ele quais são as etapas do que você está executando? Você está participando o seu cliente da sua produção de conteúdo? Ou você está fazendo tudo, ele não sabe o que está fazendo, de repente você surge com um monte de post e até aquele momento ele simplesmente achou que você não estava trabalhando. Porque o que acontece é o cliente achar que é fácil. Você liga o computador e os posts brotam ali facilmente. Tá, só fazer uns postzinhos ali. Por isso que ele não te valoriza. Quando você mostra para ele, quando você partilha com ele, quando você relaciona, ou seja, todas as suas ações são comunicadas a ele, ele começa a entender que não é só sobre fazer post. É sobre configurações, é sobre pesquisa, é sobre concorrência, é sobre atuação no mercado, é sobre planejamento. Então ele começa a valorizar que não é simplesmente fazer um monte de post, você tem ali um processo de criação, certo? Número 5, então, saque e relacionamento. Número 6, criar um ambiente de interação nas redes do cliente. Importantíssimo, tá? O que eu vejo muito? As pessoas acham que ambiente de interação é de vez em quando num dos posts colocar um call to action, uma chamada para ação. Ambiente de interação é eu sempre aplicar na minha estratégia, no meu planejamento de conteúdo, várias formas do meu cliente conseguir colher informações da audiência dele. Como? Sempre ter enquetes, sempre ter perguntas, sempre ter caixinhas, sempre ter ali um termômetro de alguma coisa. Isso estamos falando de stories. Em termos de Reels, sempre trazer ali um call to action sobre interação, sobre compartilhamento, sobre salvamento. Reels, posts, carrosséis, todos eles precisam ter métricas objetivas. Não é alcance e curtida que é métrica objetiva. Métrica objetiva é quando eu faço um carrossel e a métrica que eu tô buscando é salvamento. Então, se eu quero que as pessoas salvem aquele post, eu preciso sempre pensar na forma de conduzir essa pessoa até essa ação. Isso é ambiente de interação. É eu entender quando, onde, de qual forma eu consigo fazer com que mais pessoas interajam com o conteúdo
que eu tô produzindo pro meu cliente, certo? Vamos para a nossa última. Número 7, a nossa última obrigação. E, gente, entenda, isso aqui é o básico, isso aqui é o mínimo, tá? Mais do que isso é um over delivery que a gente fala em um próximo vídeo, que é análise de métricas. Então, aqui nós vamos falar sobre análise de métricas. Isso aqui, eu já vou te dizer, 98% dos social media do mercado não executam. Se você executar isso aqui, você já tá na frente, você já saiu na frente do mercado. As pessoas não analisam métricas para melhoria. O que é analisar métrica? É olhar todos os posts que você executou na última semana do seu cliente. Analisa as métricas no dia que ele é postado, no dia seguinte, no terceiro, no quarto, até os 7 dias sequentes. Olhe tudo o que acontece. Então, quanto ele sobe de engajamento, quanto ele sobe de curtida, quanto ele sobe de visualização, como é que ele está se comportando no dia de postar e nos dias seguintes. Analise de todos os posts que você faz. Esse conjunto de métricas, essa formulação de dados, essa combinação de métricas que vai te ajudar a entender como melhorar e gerar cada vez melhores resultados para o seu cliente. Certo? Hoje, esse foi o nosso vídeo sobre as funções obrigatórias de um social media de sucesso que vai se destacar no mundo do profissional do digital. Fica ligado, logo mais tem vídeo novo.